tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos vocês. O nosso programa de hoje, a nossa agenda de hoje, terá estes tópicos listados a seguir. Visão geral das novas ISO 9001 e ISO 14001 de 2015, onde risco é abordado na nova ISO 9001 e também na ISO 14001-2015, e uma recomendação, alguns cuidados com a confusão que a gente tem notado que está acontecendo no mercado. Outro item será sobre como a ISO 31000 pode ajudar as organizações e os profissionais que atuam com sistemas de gestão. Vamos falar também do método do QSP, da metodologia do nosso centro para lidar com os novos requisitos das normas ISO de sistemas de gestão. Falaremos também sobre capacitação e certificação profissional na ISO 31000 de gestão de riscos. Faremos o sorteio da Bolsa de Estudos. Dentre todas as pessoas que participaram, são 130 pessoas que participaram da nossa pesquisa sobre a Associação QSP, que também agradecemos desde já por terem tomado parte. E no final faremos uma sessão de perguntas e respostas para que todos os participantes do nosso webinar possam esclarecer eventuais questões, eventuais dúvidas que tenham sobre esse assunto. Dando início, então, ao primeiro tópico, vamos mostrar ou dar uma visão geral das novas normas ISO para vocês. Começando com a ISO 9001-2015, nós, em maio de 2014, já fizemos essa apresentação, até em primeira mão, da versão atual, já aprovada, votada e aprovada, que é a DIS, Draft International Standard. Então, tenho aqui um link, aliás, esses links depois nós vamos enfatizar para vocês como acessar todo esse material que nós vamos apresentar aqui no evento. Então, em maio, exatamente um ano atrás, disponibilizamos esta apresentação e que nós vamos agora rapidamente repassar a estrutura básica da futura ISO 9001. Então, aqui são feitas algumas considerações iniciais e uma observação importante, né, que em todos esses slides, o que está em preto são os requisitos estabelecidos na estrutura de alto nível exigida pelas novas diretrizes ou pelas novas diretivas ISO, que são chamadas mais comumente de anexo SL, e com o texto em vermelho, os requisitos específicos, nesse caso aqui, da ISO DIS 9001-2015. É claro que nós não vamos entrar nos detalhes desses requisitos, porque não é o objetivo aqui do nosso webinar, mas apresentar para vocês essa estrutura geral que não deve mudar. A versão FDIS, a Final Draft International Standard, da ISO 9001 e também da ISO 14001, diga-se de passagem, prevê-se que esteja publicada exatamente daqui a 30 dias. No final de junho, os novos documentos, já na versão final, para votação definitiva da norma, das duas normas, cuja edição oficial, cuja publicação oficial está prevista para setembro desse ano. Então, daqui a 30 dias, no final de junho, a previsão é sair tanto a FDIS da ISO 9001 como a FDIS da ISO 14001, e todas elas devendo seguir as diretivas da ISO, traduzidas aqui através do anexo SL, que também depois vocês com calma poderão acessar nos links que estamos fornecendo
e aqui o anexo SL até pela primeira vez foi publicado em português. Nós fizemos isso também em fevereiro de 2013, já há bastante tempo, quando incluímos esses requisitos comuns a todas as normas e sistemas de gestão no manual sobre a PAS 99, que nós vamos falar mais adiante aqui no nosso evento. Voltando à estrutura da ISO 9001, onde estávamos, então aqui nós temos essa parte introdutória. Lembrando então que o que está em preto são os requisitos obrigatórios do anexo SL e que estarão presentes em todas as normas, aqui no caso, que está em vermelho específico para a qualidade, mas vocês vão ver também logo adiante que isso vale para os sistemas de gestão ambiental, para os sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho, com a futura ISO 45001 que está em construção. Então, nós temos aqui todos os requisitos, repetindo, não é o objetivo nosso agora detalhar cada um deles, e se destaca nos sistemas de gestão da qualidade a seção 8, operação, em que do 8.1 até o 8.7, nós temos aqui uma quantidade grande na cor vermelha, porque são requisitos específicos para os sistemas de gestão da qualidade. É mais ou menos a mesma ideia, ou seja, ter uma mesma estrutura, vocês vão ver aqui, também está disponível essa apresentação desde julho do ano passado. Então, aqui vocês poderão ver algo semelhante àquilo que eu mostrei para a ISO 9001, em que o que está em vermelho são seções específicas relacionadas ao sistema de gestão ambiental, no caso, né, da ISO 14001, como vocês sabem, e o que está em preto aqui nessa apresentação é aquela estrutura definida pelo anexo SL das diretivas ISO. Algumas coisas que nós vamos destacar ao longo da apresentação, e aqui então, depois vocês poderão com calma ter acesso a esta apresentação que está aí disponível já há vários meses até, ok? Opa, voltei para cá, mas vamos retornar. E também comentar com vocês que desde o ano passado o QSP lançou um curso exclusivo, e porque abrange tanto as novas ISO 9001 nesse estágio DIS, como também a ISO 14001. E, acima de tudo, ela é focada não só no que mudou, mas acima de tudo em como implantar as novas normas, e algumas coisas eu vou mostrar aqui dentro daquela metodologia que já utilizamos e que a gente gostaria de passar para vocês na sequência. A novidade aqui é que tudo isso vocês poderão ter acesso a um dispositivo, a um aplicativo, melhor dizendo, um app para dispositivos móveis que nós chamamos de ISO 9001 2015 et al., quer dizer, e outras normas e sistemas de gestão, em que vocês têm, se a gente clicar aqui no nosso site, vocês poderão baixá-lo gratuitamente, tanto para dispositivos Apple como Android, na loja Google Play, ou também da Amazon, dispositivos da Amazon, ok? Então, ele tem uma série de seções, né, o aplicativo, e permite o acesso. Vamos rapidamente aqui olhar, por exemplo, na Apple. Permite o acesso, deixa eu ver aqui algumas seções para vocês terem uma ideia, aos documentos básicos. Então, vocês, além daquela apresentação que eu mostrei agora há pouco em português, vocês têm acesso para visualização, até por questões de direitos autorais da ISO, nós não podemos permitir o download desses documentos, mas a visualização é possível através do nosso aplicativo. O texto ainda é em inglês, né?
tanto da 9001/2015, essa versão DIS, né, e logo nós vamos também disponibilizar a versão FDIS, como também da 14.001 e também da futura 45.001 de Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. Temos também documentos de apoio, o próprio anexo SL que eu comentei, a visão da ISO sobre risco, que eu também ainda vou mencionar na nossa apresentação, uma sessão de dúvidas para as pessoas, né, os usuários do aplicativo poderem enviar ao QSP alguma dúvida sobre qualquer uma das novas normas e a gente responde o mais rápido possível. Enfim, tem uma série de sessões, o aplicativo, né, últimas notícias, esses documentos que a gente falou, as dúvidas, cupons de desconto que frequentemente a gente atualiza e outras sessões aqui para os interessados poderem aproveitar. O próximo assunto é onde o risco é abordado na ISO 9001/2015. A primeira questão que deve ser colocada aqui é a abordagem introduzida na nova norma, isso já está mais do que confirmado, que é o Risk-Based Thinking, ou pensamento baseado em riscos. Isso está tratado na introdução da nova norma, na subseção 05, essa numeração também 05 e as outras que a gente vai ver, referem-se à versão DIS da 9001/2015. Né? Não deve mudar muito, provavelmente, essa parte para a versão FDIS, que deverá ser publicada para votação daqui a um mês, como eu disse. Né? E depois a norma oficial deverá sair em setembro. Essa é a previsão. Em setembro deste ano deverá ser publicada tanto a 9001 nova como a 14.001 nova, em setembro deste ano. E é claro que a ABNT, através do CB 25 e do CB 38, do Comitê Brasileiro da Qualidade e de Gestão Ambiental, deverão já a partir dessa versão FDIS começar o processo de tradução para o português, para que o mais rápido possível, após a publicação oficial pela ISO, em inglês e francês, normalmente são essas as línguas em que as normas primeiramente são publicadas, mas logo ou até quase simultaneamente, como aconteceu, aliás, com a ISO 31000 de gestão de riscos. Eu participo do comitê aqui da ISO, que desenvolve a norma internacional, né, a ISO 31000, e foi publicada quase simultaneamente com a norma em inglês. Então, essa questão do pensamento baseado em risco é algo que vai nortear aqui aquilo que estamos discutindo como tema principal do nosso webinar. Eu tenho aqui para vocês, né, o texto original em que eu destaquei algumas partes do pensamento baseado em riscos. Então, primeiro aqui a gente já vê a definição adotada até agora pelo TC 176, que é o Comitê Técnico da ISO encarregado da revisão e edição das normas para a área da qualidade, em particular para os sistemas de gestão da qualidade, em que risco aqui é definido na nova norma como efeito da incerteza num resultado esperado. Essa definição, como a gente vai ver depois também, é ligeiramente diferente da definição da ISO 31000, que é o efeito da incerteza nos objetivos, mas aí há questões para a gente poder discutir posteriormente. E nesse texto diz que o conceito do pensamento baseado em risco sempre esteve implícito na ISO 9001 e que a nova norma, a versão 2015, procura, né, fazer com que essa abordagem do pensamento baseado em risco seja mais explícita e incorpora
essa abordagem do pensamento baseado em risco nos requisitos para o estabelecimento, estamos aqui, estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Importante destacar o que vem na sequência, né? Organizações podem decidir, podem escolher desenvolver uma abordagem mais extensa, baseada em riscos, do que requerida na própria ISO 9001. E desde já eu digo para vocês, essa é uma excelente oportunidade para aquelas empresas que querem agregar valor e tornar o sistema da qualidade mais reconhecido, até eu diria, de abordar todos os riscos empresariais. Então, ela servir também como uma plataforma inicial, uma base para um sistema de gestão de riscos, apesar que é claro, isso não é exigido, como está aqui também sendo mostrado na nova ISO 9001, mas é uma grande oportunidade para isso. E diz que a ISO 31000 poderá ser usada como referência, que fornece diretrizes, né, para a gestão de riscos formal. É uma questão aqui também que pode ser discutida, né, porque você, de alguma forma, esse pensamento baseado em risco vai ter que, se estivermos pensando, falando em termos de auditoria, isso vai ter que ser, né, demonstrado e ser uma abordagem demonstrável para os auditores, tanto auditores internos como auditores de terceira parte, auditores externos, né? E aqui também tem uma observação na continuação interessante, que nem todos os processos do sistema de gestão da qualidade representam ou possuem o mesmo nível de risco, em termos da capacidade da organização alcançar os seus objetivos e as consequências de não conformidades não são as mesmas para todas as organizações. E conclui dizendo que o pensamento baseado em riscos, portanto, né, significa considerar o risco qualitativamente e, dependendo do contexto da organização, considerar o risco também quantitativamente, né? E ao definir o rigor e o grau de formalidade, né, de formalização dessa parte necessária para planejar e controlar o sistema de gestão da qualidade, bem como seus processos e atividades, ok? Então isso poderemos discutir depois com mais detalhes na sessão de perguntas e respostas. Então, olhando agora de uma forma mais ampla, o risco aparece ou devemos tomar providências em relação a ele nessas subseções da nova ISO 9015, ainda com referência à versão Draft International Standard, a DIS, né? Então, isso aqui nós já comentamos, a subseção 0.5, a definição de risco na ISO 9001, que é também ligeiramente diferente da ISO 14001, como depois eu vou mencionar mais para frente para vocês, que nós já comentamos agora há pouco. A subseção 4.4F, Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos, diz que a organização deve determinar os riscos e oportunidades e planejar e implementar ações para tratá-los. Aqui é outra referência e um outro deve, né, que aparece aqui como requisito mandatório. Na seção referente à liderança e comprometimento, na subseção 5.1.2, diz o seguinte: a alta direção deve assegurar que sejam determinados e tratados os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a habilidade para aumentar a satisfação do cliente. Além desses, temos os seguintes:
na subseção 6.1, ações para tratar riscos e oportunidades, existe uma nota em que comentado, né? Isso aqui é mais como se fosse um comentário, uma diretriz, né? Opções para tratar riscos e oportunidades podem incluir evitar o risco, assumir o risco a fim de buscar uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, alterar a probabilidade das consequências, compartilhar o risco ou reter o risco por decisão consciente. Se depois a gente analisar com mais calma, essa diretriz ela é exatamente a mesma, com muito menos detalhes, do que está já abordado na ISO 31000 na parte referente a tratamento de riscos. Também vou comentar na sequência um pouquinho mais sobre essa questão. Nas atividades de pós-entrega, na subseção 8.5, temos o seguinte: ao determinar a extensão das atividades de pós-entrega que são requeridas, a organização deve considerar, então no item A, os riscos associados aos produtos e serviços. E, finalmente, na seção relativa à análise crítica pela direção, na subseção 9.3D, a análise crítica deve levar em consideração a eficácia das ações tomadas para tratar riscos e oportunidades. Então, na sequência, vamos examinar mais um pouco alguns aspectos aqui, mas antes eu queria desde já alertar vocês que estão nos dando o prazer de acompanhar o nosso evento, alguma confusão que a gente tem visto, não só aqui no Brasil, até mais, né, esse tipo de discussão fora do Brasil, nos fóruns aí que a gente tem participado, em grupos, etc. E para nós isso aqui do QSP é claro, né? O Risk-Based Thinking, na verdade, o pensamento baseado em risco, nada mais é que a própria gestão de risco, ou melhor, um subconjunto da gestão de riscos, e mais exatamente é o processo de gestão de riscos conforme a gente sugere que seja parecido, né, em linha com o que a ISO 31000 recomenda. Vamos dar uma olhadinha nesse link aqui. Opa, fomos adiante aqui sem... Vamos retornar. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue acessar esse link. Agora está indo. O que eu quero acessar e mostrar para vocês, que também lá no nosso aplicativo está disponível, é um documento publicado em julho do ano passado pelo TC 176, o Subcomitê 2, que fala exatamente de risco na ISO 9001-2015. Então esse paper, né, esse documento está disponível para todos, está em inglês, né? Mas o que eu queria só destacar aqui para vocês é o item 6, né? Como fazer, né? Como eu devo fazer eu pôr em prática esse pensamento baseado em risco. Então aqui vocês vão ver, rapidamente mostrando para vocês, né? Identifique quais são os seus riscos e oportunidades, né? Isso depende do contexto. Analise e priorize os seus riscos e oportunidades. Planeje as ações para tratar esses riscos. Implemente o plano, verifique a eficácia dessas ações e aprenda com essas lições todas, né, da experiência obtida em relação a isso. E, na verdade, isso aqui é o processo para gerenciar riscos, né, que a gente vai ver o que a ISO 31000 recomenda, logo em seguida, né? E outro aspecto que eu quero deixar aqui, e tenho visto que isso tem gerado aí muita controvérsia e uma falta de entendimento até de várias pessoas, é que isso vale não só para a ISO 9000, mas também para outras normas e sistemas de gestão que têm que adotar aquela estrutura exigida, né, pela ISO, que é o anexo SL,
que são as ações para tratar riscos e oportunidades. Essas ações para tratar riscos e oportunidades, como eu falei agora há pouco, naquela nota da seção 6.1, nada mais é do que risk treatment, ou seja, é o tratamento de riscos. As ações é um processo que você tem que ter na organização para resolver as suas questões de risco, né? Então, vamos ver aqui na sequência como, ou melhor, onde o risco é abordado. Primeiramente, antes de entrar no como da 31.000, onde o risco é abordado na ISO 14001. Aqui é só uma rápida passagem, que a gente tem toda uma limitação de tempo, né? Também baseado no documento DIS da 14001, que praticamente ao mesmo tempo vai da versão FDIS, vai ser publicada aí daqui a uns 30 dias, logo teremos novidades. Mas na versão DIS, o risco é abordado nessas seções 0.2, na 6.1 e mais essas subseções todas aqui da 6.1, no 6.2.1 objetivos ambientais, 9.2.2 programa de auditoria e 9.3 análise crítica pela direção, além dos itens A4.1, A6.1.1, A6.1.4, A6.1.5, A8.1, A10.1 do anexo A, que das diretrizes para implementação dos vários requisitos, né, da 14.001. Então, isso aqui fica como referência para vocês, eu não vou entrar em detalhes sobre essas sessões aqui, mas já fica como referência para depois vocês confrontarem nos documentos aí que a gente disponibilizar para todos. O próximo tópico, nós vamos falar como a ISO 31000, a norma de gestão de riscos, a norma internacional e brasileira sobre gestão de riscos, pode ajudar as organizações e os profissionais que atuam nas áreas de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, enfim, todas as áreas, tá? Basicamente, a ISO 31000 pode ajudar em termos de terminologia, em termos de princípios, em termos de estrutura e do processo de gestão de riscos. Agora eu estou falando em termos mais amplos, né, da gestão de risco, mas que depois pode ser trazido para um ambiente, vamos dizer, específico da qualidade, específico da gestão ambiental, específico da segurança da informação, específico da segurança e saúde no trabalho, da segurança de alimentos, etc, etc, ok? Então, vamos ver um pouco mais em detalhes esses aspectos. Antes disso, nós consideramos que uma nova era da gestão de risco foi iniciada com a publicação em 2009 desses 3 documentos. Além da ISO 31000, que é uma norma de diretrizes, não é uma norma destinada à certificação de organizações, uma norma de diretrizes. Além dela, foi publicado o ISO Guia 73, que dá o vocabulário, os conceitos, a terminologia usada na gestão de risco, que a gente sabe que é bastante dispersa, e até o próprio, por exemplo, o TC 176 se afastou um pouco daquele documento que eu mostrei agora há pouco para vocês, do risco na ISO 9001, não está exatamente a terminologia alinhada com a 31000 ou com o ISO Guia 73. E a outra irmã gêmea, vamos chamar assim, que forma esse trio de documentos, é a norma ISO IEC 31010 sobre ferramentas e técnicas para o processo de avaliação de riscos, que faz parte de todo esse contexto, e também eu vou dar uma ideia rápida a vocês, para quem não conhece, vou dar uma rápida ideia do que a 31010 aborda, né? Então, essa nova era, que a gente está chamando da gestão de riscos, se inicia com a própria definição reformulada de riscos. Então, em termos bem amplos, o risco agora é definido como efeito da incerteza
nos objetivos. Há uma série de considerações sobre essa definição. A ISO 9001 nova, até agora pelo menos, e eu acho que vai permanecer assim, fez uma ligeira modificação nessa definição, dizendo que risco é o efeito da incerteza num resultado esperado, conforme nós já vimos. E a ISO 14001 adotou exatamente esta definição de risco da ISO 31000, o efeito da incerteza nos objetivos. Tá? Então, olhando alguns aspectos básicos da gestão de risco que a ISO 31000 traz, a primeira coisa que devemos rapidamente mostrar aqui são os princípios, né? Os mandamentos da gestão de risco que, se uma organização quiser fazer uma gestão de risco de forma eficaz e eficiente, ela tem que observar, como nos princípios da qualidade ou nos princípios de responsabilidade social, por exemplo, da ISO 26000, a 31000 também traz esses princípios. São 11 princípios, né? A gestão de riscos cria e protege valor da organização, é parte integrante de todos os processos organizacionais, é parte da tomada de decisões. Então, a gestão de riscos hoje, cada vez mais, está sendo vista como um componente fundamental para qualquer processo de tomada de decisões. Aborda explicitamente a incerteza, como tudo na vida, né? Tudo é incerto, e é claro, em maior ou menor grau, e a própria definição nova de risco traz isso embutida, né? O efeito da incerteza nos objetivos. É sistemática, estruturada e oportuna, ou seja, é desenvolvida no timing adequado para aquela organização, baseia-se nas melhores informações e dados disponíveis, é feita sob medida, quer dizer, cada organização tem que ter a sua estrutura para gerenciar riscos, o seu processo de gestão de riscos, claro, norteados pela ISO 31000, preferencialmente, mas feita sob medida para cada empresa, para cada entidade, para cada organização. Considera fatores humanos e culturais, isso é muito importante, né, tendo em vista que a gestão de risco é uma ciência exata de uma parte, mas muito humana de outra, né, de ciências humanas. É transparente e inclusiva, é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças e, finalmente, facilita a melhoria contínua da organização. Tudo isso é explorado em detalhes na própria ISO 31000. Então, para vocês terem uma ideia também rápida da estrutura para gerenciar riscos proposta na ISO 31000, vocês veem aqui que é um PDCAzinho, né, bem caracterizado, em que tudo começa com um mandato e comprometimento da alta direção. E aí, então, parte-se para a concepção da estrutura para gerenciar riscos, para a implementação dessa estrutura de gestão de riscos, para o monitoramento e análise crítica da estrutura, para a melhoria contínua dessa estrutura, isso, né, num ciclo contínuo de melhoria. O outro aspecto, o outro elemento central da ISO 31000 é o processo de gestão de riscos, bastante conhecido, até porque ele é exatamente o mesmo da norma pioneira no mundo todo, que foi a norma australiana e neozelandesa, a SNZS 4360, publicada pela primeira vez em 1995, depois foi revisada em 1998 e a última revisão foi em 2004. Nesse ano 2004, o QSP lançou a NZS 4360 aqui no Brasil, na versão em português, e a partir daí nós também começamos uma série de atividades de apoio a empresas, de educação e treinamento, e quando esse processo de gestão de riscos foi incorporado na ISO 31000, na íntegra, para nós, em termos do QSP, ficou muito fácil fazer
essa passagem, né, da 4360 para 31 mil, porque o processo que vamos dizer, o coração da ISO 31000, e é esse que vocês estão vendo aqui no slide, né? Partindo-se do estabelecimento do contexto. Aliás, um outro comentário rápido, né? Não é por acaso que todas as novas normas de sistemas de gestão, não só 9001, 14001, a futura 45001 de segurança e saúde no trabalho, todas elas têm o requisito 4.1, que é o estabelecimento do contexto, entendendo o contexto da organização. É o que as diretivas ISO do anexo SL colocaram, né? Mas essa ideia já vem da ISO 31000 de 2009. Né? E aqui nesse retângulo azul, a gente tem 3 etapas do que em inglês se chama Risk Assessment, que é o processo de avaliação de riscos. E que aqui também a gente, no comitê da ABNT, que desenvolve e participa, né, do comitê internacional, que é o TC 262 de Risk Management, né, da ISO, algum problema na tradução de Risk Assessment para Risk Evaluation. Essa avaliação de riscos que aparece aqui, em inglês é Risk Evaluation. E isso tudo está bem agora definido na norma, não é o caso da gente ficar entrando nesse detalhe no nosso evento aqui. Mas, basicamente, o Risk Assessment, o processo de avaliação de riscos, compreende essas 3 etapas aqui: identificação, análise e avaliação de riscos. Para definir depois, aí sim entra aquela questão que eu falei lá da subseção 6.1, da 9001, da 14001, de todas as novas normas, que é aquelas ações para lidar com os riscos, to address risks, né? Que aqui no Brasil a gente não sabe ainda se vão traduzir, mas tecnicamente seria para tratar riscos. Então o tratamento de riscos é exatamente esta parte aqui do processo de gestão de riscos, isso tudo continuamente monitorado e analisado criticamente, e também havendo comunicação e consulta com todas as partes interessadas. Então, é um processo contínuo, né, iterativo, que está perfeitamente caracterizado e é tradicional. Quando a gente fala em gestão de riscos, a gente que milita na área de gestão de riscos há mais de 30 anos, sabe que identificar, analisar e avaliar riscos, quando você pensa em risco ou quer gerenciar um risco, no mínimo você tem que identificar, analisar e avaliar, como mostrado aqui nessa visão parcial do processo de gestão de riscos, nessa bem-humorada história em quadrinhos aqui, né? Identificação do risco, análise e avaliação do risco e, nesse caso, o tratamento do risco foi esse que vocês estão vendo aqui. Juntando todas essas partes, ou seja, os princípios para gerenciar riscos, aquela estrutura para gerenciar riscos e o processo para gerenciar riscos, é disso também que a ISO 31000 trata, né? Essa iteratividade entre os princípios, isso se comunica aqui no mandato e comprometimento da alta administração da empresa, e a implementação da gestão de riscos se dá através do processo para gerenciar riscos. Então, em linhas muito gerais, esta é a visão panorâmica que a ISO 31000 nos traz. Para encerrar essa parte, eu coloquei aqui um slide, cuidado com a terminologia. O que eu quero dizer aqui? Todas as normas ISO vão ter esse termo aqui, riscos e oportunidades. Tecnicamente, no nosso modo de ver, e isso a gente está discutindo e levando, escalonando esse tipo de discussão, mas ainda não se chegou num consenso, mas para nós, tecnicamente, isso não é correto. Quando você fala riscos e oportunidades, sabendo que o risco pode ter uma consequência positiva também, né? Além da consequência tradicional, que quando se fala em risco, sempre se pensa em consequência negativa, mas a própria definição nova de risco, o efeito da incerteza nos objetivos, e lá tem uma série de notas explicativas, né? Diz que essas consequências podem ser
negativas e ou positivas, né? Então, se a gente já parte do princípio que o risco é algo que pode ter uma consequência positiva e ou negativa, falar em oportunidades já dá um contraste direto, associando o risco a algo somente negativo e oportunidade a algo positivo, né? Então, nós temos aqui já isso sacado, vamos chamar assim, pelo pessoal do ISO TC 207 de gestão ambiental, que está desenvolvendo a ISO 14001, e eles mudaram, mesmo essa orientação das diretivas ISO, né, que é para todas as normas, porque eles viram que tecnicamente isso aí não está 100%. Né? Então, a seção 6.1 da nova norma fala em riscos associados a ameaças e oportunidades. E no nosso modo de ver, tecnicamente isso está correto. Porque ameaças e oportunidades, o que são? São fontes de risco, né? É onde tudo se origina e gera um risco, que é o efeito da incerteza nos objetivos. Um grande problema é que esse termo oportunidade não está definido em nenhum lugar. Em nenhuma norma ISO, isso a gente já pesquisou, de qualquer área, né, de qualquer assunto, não só sobre sistemas de gestão, e você sabe que a ISO tem mais de 20 mil normas técnicas, né, sobre vários produtos, várias tecnologias, etc., etc., incluindo sistemas de gestão. Em nenhuma dessas 20 mil normas é definido o termo oportunidade. Então, talvez essa seja uma das origens dessa confusão terminológica que o próprio Technical Management Board da ISO, que é o corpo diretivo técnico da ISO, definiu nas suas diretivas. Então fica aí para vocês como uma observação, né? E que isso ainda poderá gerar uma série de debates, mas o pessoal do TC 207, como eu disse, né, que está desenvolvendo a 14001, já modificou isso e, pelo menos até agora, é assim que está na versão DIS. Eu disse também, comentei antes com vocês, que mostraria rapidamente o que a ISO 31010 traz que se encaixa, né, em todas em todos esses aspectos que a gente está falando até aqui. Então, isso também está na internet, a gente já disponibilizou isso, né? E é uma apresentação aqui no SlideShare, em que temos um resumo. Estamos tendo aqui uma instabilidade, mas acho que vamos adiante aqui. Então, a ISO 31010, ISO IEC 31010, basicamente traz 31 técnicas e ferramentas que vocês podem dar uma rápida observada aqui, desde as mais simples, como brainstorming, entrevistas, né, passando também por técnicas semi-quantitativas e técnicas quantitativas, como redes bayesianas, simulação de Monte Carlo, análise de Markov, e a norma orienta onde cada uma dessas técnicas é aplicada de uma forma mais eficaz. Então, aqui também, nessa apresentação, a gente mostra uma visão nossa do QSP, juntando essas técnicas mais conhecidas, como FEMEA. Tem muita gente que acha, aliás, que na ISO 9001 fazer um FEMEA já vai resolver tudo. Vai resolver quase tudo, mas creio que há outros elementos, até em função dos requisitos que envolvem a questão de risco, que têm que ser considerados, né? E isso, na verdade, é um processo, então não vai ser só uma técnica de análise de risco que vai resolver o problema. Tem que, né, ser desenvolvido aí um processo, por menor que seja, pelo menos identificar, analisar e avaliar, e ter um critério de risco previamente definido, de aceitabilidade, né, do risco. Isso tem que ser, qualquer empresa, de qualquer tamanho, vai ter que observar. Né, e em qualquer área, não só qualidade, mas nas outras também.
Então, essa é uma apresentação que vocês também têm disponível e traz basicamente um resumo, né, das ferramentas. A própria 31010 pode ser visualizada num dos links que nós colocamos à disposição na íntegra, também só para visualização, sem possibilidade de download, mas está aí à disposição de todos desde 2013 ou 2012, agora a memória me falha, quando ela foi traduzida para o português, ou seja, virou norma ABNT-NBR. Então, ABNT-NBR ISO IEC 30010, se não me engano é 2012, levou 3 anos para ser traduzida, porque é uma norma que é um grande guia, né, e tem mais de 100 páginas, 110 páginas, que então pode ser visualizada no nosso blog sobre a ISO 31000 e também em outros sites que a gente já divulgou esse link. Depois, no final, ou seja, em alguns dias, a gente pode mandar para vocês esses links para que todos possam ter acesso a esses materiais que eu estou citando aqui na apresentação. A metodologia do QSP para a implementação desses novos requisitos estabelecidos das normas ISO, publicadas a partir de 2012, e que, portanto, tem um anexo SL, a estrutura exigida pelo anexo SL como referência, nós usamos, basicamente, como metodologia, os seguintes elementos. Os requisitos comuns. Os requisitos comuns que eu chamo aqui são todos aqueles requisitos que estão no anexo SL e que valem para todas as normas ISO, conforme eu já tenho enfatizado aqui bastante nesta apresentação de hoje. E nós usamos como referência a PAS 99, que no próximo slide eu vou dar um pouquinho mais de informação sobre ela. Utilizamos a abordagem de processo, aqui não tem nenhuma novidade, né? Desde 2000, a própria ISO 9001 trouxe isso como requisito. O novo requisito das novas normas é o contexto da organização. Esse é um novo requisito que tem que ser implementado por qualquer empresa, né? E a gente tem a ISO 31000, como eu já comentei antes, até pela experiência que existe sobre esse assunto, né? Claro que voltado para a gestão de risco, mas que a determinação do contexto da organização vale para qualquer disciplina que se considerar aí. Então, a ISO 31000 dá uma referência muito interessante e eu recomendo a todos também que conheçam o que a ISO 31000 fala a respeito de contexto da organização. E o foco em riscos que todas, repito, as novas normas devem ter, nós usamos aquelas 3 irmãs gêmeas, né, que eu falei brincando para vocês, a ISO 31000, a ISO IEC 31010 e o próprio Guia 73, para a gente uniformizar a terminologia. A gente sabe que nas empresas a gestão de riscos é muito departamentalizada, é desenvolvida em silos, né? Então o pessoal de gestão de projetos tem a sua metodologia e a sua terminologia para gestão de riscos, o pessoal de segurança e saúde no trabalho, idem, o pessoal da qualidade também tem empresas, por exemplo, da área automotiva, que já tem um foco em risco muito mais acentuado, até pelas características da própria organização, do que uma empresa de serviços, qualquer empresa de serviço que não tenha um risco efetivo ao consumidor, por exemplo, né? E requisitos específicos que aí a gente vai desenvolver, por exemplo, na 14.001 e na 18.000, a atual OHS 18.001, que vai ser substituída pela ISO 45.001, o requisito de identificação e monitoramento da legislação aplicável à organização. Então, nós temos também ferramentas aqui no QSP que ajudam nesse tipo de requisito específico.